bem-vindo ao Lugar do Livro. E hoje fazer uma tag que eu vi. Eu não fui atrás de quem criou, eu vi no canal da Claire Scorsese, eu nunca decoro como é que se pronuncia o nome dela, mas no canal da Claire. E eu achei bem interessante, bem curioso, e como eu li recentemente o Poderoso Chefão e fiz inclusive um vídeo falando do livro e do filme, então as frases estavam bem claras na minha cabeça. Essa tag consiste em algumas, são oito frases tiradas do livro ou do filme, e você responde a cada uma dessas frases com um livro. Então, a primeira frase é a seguinte: qual livro te deu mais medo? Olha, eu não sou de ler livros de terror, não por medo e tal, não faz parte, não costumo. Eu tenho o Iluminado, que está aqui na fila, que talvez entrasse aí em primeiro lugar, não sei se vai me assustar. Assim, dificilmente também me assusto. Eu não lembro de nenhum livro que tenha me assustado até hoje. Nem de filme, para ser sincero. Eu já vi alguns filmes de terror, eu sou fleumático, sabe? Dificilmente eu me impressiono assim, de ficar assustado, perder sono e tal. Então fui lembrar, até eu li recentemente Deixa Ela Entrar, eu procurei fazer nessa lista, colocar nessa lista, de preferência livros que eu li mais recentemente. Então ainda pensei em colocar o Deixa Ela Entrar, que é um excelente livro, mas apesar de ser um livro classificado como de terror, ele não me assustou realmente em nenhum momento. Então um livro que eu lembro, eu fui pesquisar ali no Scoob e tal, que eu lembro que eu li, que talvez tenha tido algo assim, um pouco mais de cenas, de certa forma, mais, pelo menos visualmente, assustadoras, foi A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells. Então, é um livro que tem imagens realmente impressionantes. Eu não sei nem porquê, acho que eu vou rever o filme para tentar comparar com o livro. O livro eu gostei demais, muito bom mesmo. Então, o livro que me deu mais medo, que eu me lembro assim, é A Ilha do Dr. Moreau. Próxima frase. Qual o livro mais confuso que você já leu? Olha, assim como A Ilha do Dr. Moreau, que eu li, é do meu irmão, eu esqueci de mencionar isso, esse livro também é dele. Foi um livro que eu li lá na minha cidade, em Paripiranga, em algum final de semana que eu fui. E foi um livro que eu li da maneira errada, porque ele é poesia em prosa, basicamente, que é O Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. É um livro muito emocional, carregado mesmo de emoções. O livro é um nervo exposto, então eu li meio que no automático. É um livro muito curto, li muito rapidamente. Então é um livro que eu sei que eu preciso voltar, porque do jeito que eu li realmente foi muito confuso, porque ele não tem uma narrativa linear, ele não tem uma sequência, assim, ele não é lógico, ele é muito de impressões, de lembranças. Então, se você ler do jeito que eu li, ele realmente vai se tornar confuso. O mesmo eu posso dizer de Lavoura Arcaica também, que se você tentar ler de maneira objetiva, de maneira meramente racional, você vai achar confuso. Então, são dois livros que são bastante carregados de muito sentimento, e por isso uma leitura mais simples pode deixar no ar muita confusão, como o que foi que aconteceu comigo. Próxima frase. Qual livro te decepcionou? Então, se por um lado eu dificilmente pego para ler um livro que eu acho que não vai gostar, eu leio para apostar, para ler Crepúsculo, então não vou ler, só para fazer vídeo e tal, não. Eu só procuro ler livros que eu goste, mas eu abro uma exceção para isso, que é o que? Livros brasileiros. Eu sempre estou procurando novos autores, porque eu gosto mesmo, eu gosto de literatura brasileira e gosto de procurar descobrir. Então eu ia só citar um, na verdade, mas o livro que eu ia citar é esse aqui. Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. Eu li
Jorge Amado, sei lá, com 14, 13 anos, então, 18 anos, 18 anos, quem está querendo ser novo, mais de 20 anos atrás, então não foi com maturidade. E assim, Jorge Amado é reconhecido como um grande escritor e tal. E aí, recentemente, acho que foi no ano passado que eu li esse livro, disse, não, vou ler, vou procurar ver o que é que há em Jorge Amado, ver se a literatura dele é divertida e tal. E eu me decepcionei, apesar de ser uma história muito rica, muito boa, eu me decepcionei com o Jorge Amado, escritor mesmo. Eu achei que ele não tem constância em sua escrita, ele alterna estilos o tempo todo, ele às vezes tenta fazer algo em primeira pessoa, às vezes tenta fazer um fluxo de consciência, às vezes tenta descrever demais, ele não tem, assim, pelo menos nesse livro eu não consegui ver uma voz do escritor Jorge Amado, então me decepcionei com ele. E o outro livro que me decepcionei, aí eu vou citar só por conta disso, desse fato que eu falei, que eu gosto de conhecer novos autores, foi A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli. Eu comprei esse livro porque vi que essa autora ela escreveu, teve a ideia depois de uma oficina de escritores com o Gabriel Garcia Marques, e foi um livro muito elogiado e tal. Eu gosto de literatura que tem como tema o Nordeste, caso você não tenha percebido, eu sou nordestino. Mas foi um livro que eu achei confuso do jeito ruim, eu achei a história mal contada, achei muitos buracos no roteiro, muitos clichês, muitos clichês. Então me decepcionei com esse livro aqui. Próxima frase. Qual livro te fez pensar na vida? Bom, muitos livros, os bons livros, aqueles livros realmente clássicos, fazem você pensar na vida. O primeiro livro que me veio à mente não é um livro clássico e não é nem, assim, ele talvez não sobreviva grandioso a uma releitura, e não sobreviveu de fato, porque eu já o reli, que é esse aqui, Beatriz e Virgília, do Ian Martel, o autor do Pi, As Aventuras de Pi, aquele livro famoso, que eu não gostei tanto assim do Pi, mas esse aqui eu li, acho que já falei no texto no blog, eu falo sobre isso, eu li basicamente ele todo quando eu estava voltando dos Estados Unidos, depois de 4 meses longe da minha família. Ele é um livro muito melancólico, muito triste, e claro que o meu estado de espírito naquele momento influenciou diretamente a minha impressão sobre a leitura, mas foi um livro que me deixou por muito tempo refletindo. Ele tem uma espécie de pós-fácil, que são as brincadeiras, que estão entre as coisas mais cruéis e verdadeiras que eu já vi na vida. Então foi um livro que me fez pensar bastante, mas eu reputo isso ao fato de eu estar, assim, essa intensidade, ao fato de eu estar emocionalmente vulnerável quando da leitura. Então, assim, dos livros que eu li, que eu sei que enquanto eu ler ele vai me fazer pensar na vida, eu tenho que citar esses dois, não poderia deixar de citá-los. Um é esse aqui, A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. É um dos meus livros favoritos, é um livro que, para mim, ele faz uma combinação perfeita com um dos meus filmes favoritos, que é Amor, do Michael Haneke. Tem um livro que fala sobre velhice, sobre amor, sobre arrependimento, sobre o sentido da vida. Então, esse livro me fez pensar muito. O protagonista, que eu nem lembro mais o nome, me fez refletir bastante. O amor dele pela sua esposa, a ausência que ele via de sentido depois da morte dela, a falta de fé dele em Deus. É um livro que vai fazer você pensar, se você ler com a atenção correta, vai ser um livro inesquecível, não tenho dúvida disso. E outro livro não está aqui, mas enquanto eu ler Crime e Castigo, enquanto eu reler Crime e Castigo, eu vou pensar na vida, não tem jeito. Crime e Castigo, de Dostoiévski, que dispensa comentários. Próxima frase. Qual livro te surpreendeu? Esse também não está aqui, foi um livro do meu irmão. É um livro que a gente comprou baseado na premissa selo Kozak Naif. Então, alguma promoção grande, sei lá, de 50%, 55%. E aí eu estava comprando um livro, cada um foi... vamos escolher cada um livro. E aí
eu escolhi esse livro para o meu irmão. Ele disse, não, indique um aí para mim. E aí eu indiquei esse livro aqui, A Origem do Mundo, do escritor chileno Jorge Edwards. E foi um livro que me surpreendeu muito. Eu li há pouco tempo também, acho que foi 2014 ou final de 2013, não lembro. E conta a história de um casal que vive em Paris depois do exílio por conta da ditadura de Pinochet, eles são chilenos. É um casal intelectual que sempre advogou a causa comunista e tal. E hoje estão bem desapontados com os ideais, porque eles viram como o mundo dá voltas e tal. E um amigo desse casal, chamado Felipe Dias, o nome do homem é Patrício, o nome da mulher eu não lembro, é uma médica. Mas assim, um amigo, Felipe Dias, ele morreu. E esse Felipe Dias, ele era uma espécie de contraparte do Patrício. O Patrício sempre foi um homem muito centrado, muito comedido, muito equilibrado, muito racional. E o Felipe Dias era aquele boêmio. Eu imagino ele como um Vinícius de Moraes, aquele cara que conquistava muitas mulheres, era fotógrafo, muito poético, muito apaixonado em tudo que fazia. E o Patrício, o Felipe Dias morre e eles vão para o velório, lá em Paris ainda, eu acho. E nisso, a morte dele começa a reacender, isso assim, eles já são idosos quando passa o livro, mas a morte dele, do Felipe Dias, começa a acender coisas que ficaram ali debaixo do tapete em relação ao casamento entre Patrício e a esposa, a suspeita que ele tinha de que a esposa o traiu, uma foto que o Felipe Dias costumava colecionar fotos e volta e meia exibia foto das amantes deles nua, e tem uma foto que o Patrício tem quase certeza de que é da esposa, por isso o nome A Origem do Mundo, que é um quadro famoso que mostra em primeiro plano a vagina de uma mulher. Então ele achava que aquela foto era da esposa. Então é um livro que vai dialogar com isso, com essa questão da incerteza, da insegurança, também traz isso para a política, para a economia, para a velhice. É um livro que permite muitas interpretações e muito bem escrito, um livro curto, que realmente me surpreendeu. Eu li antes de entregar ao meu irmão, comecei a ler e não consegui parar. Recomendo A Origem do Mundo, do Jorge Edwards. Sexta frase, sexta pergunta. Quem é seu melhor amigo literário? Por mais que eu tenha um grande débito com ele ainda, eu não poderia deixar de dizer que o meu melhor amigo literário é esse sujeito aqui, é o Dostoiévski, e aqui talvez esteja o meu maior débito com ele. Dostoiévski, ele tem dois dos meus livros favoritos, na verdade tem O Sonho de um Homem Ridículo, que é a minha obra literária favorita, mas que é apenas um conto, e tem O Crime e Castigo, mas tem muita coisa que fala muito para mim. Uma Criatura Dócil, por exemplo, é um livro também que é uma história que me fala diretamente. O Idiota é um livro que me marcou muito. Mas eu digo que estou em débito com ele ainda porque eu tenho esse livro já há um tempo razoável na minha estante, e para mim eu sinto assim, como é meu grande amigo, mas eu nunca fui à casa dele porque eu ainda não li aquele que é considerado seu maior clássico. Mas quando eu penso em amigo literário, quando eu penso em escritor favorito, o primeiro nome que me vem à cabeça é o do Dostoiévski, mas também eu preciso falar o nome de outro, que é esse sujeito aqui, David Foster Wallace. Eu só li duas coisas dele, que é esse livro e o Graça Infinita, mas eu nunca senti em relação a escritor nenhum isso que eu senti lendo o David Foster Wallace, algo como eu gostaria muito de conversar com esse cara. Eu gostaria muito. E assim, enquanto eu lia os contos, sabendo já da história dele, do suicídio, eu ia me deixando afetar por esse lado pessoal. Poxa, o cara que parecia ser um cara tão com boas ideias, com pensamentos tão bons, tão legais, com tanta coisa que ele poderia escrever de boa ainda, e acabou sendo vencido pela depressão e tal. Então eu consigo ver isso na prosa dele, apesar do bom humor, apesar da criatividade dele. E assim, eu sinto que esse aqui seria também um grande, ou poderá se tornar um grande amigo literário meu, o David Foster Wallace. E aí a sétima pergunta, você vai ver um pouco porquê. Então, sétima pergunta aí.
qual livro você mais se dedicou a ler. Então, eu poderia citar aqui o Crônicas de Gelo e Fogo, que são 5 volumes, eu já li 4, estou devendo o 5º, mas eu li os 3 primeiros 2 vezes cada um, ou um Q84 do Haruki Murakami, que eu li o primeiro e o segundo, e quando lançou o terceiro, depois de quase um ano de intervalo, eu reli os 2 primeiros, de tanto que eu gostei, então eu me dediquei mesmo na leitura, mas eu vou ficar com esse aqui, porque é um calhamaço. É um livro que precisa de disposição para ler, porque ele não é um livro fácil, apesar de a narrativa, a prosa dele ser muito divertida, mas não é um livro fácil que você lê como quem está lendo uma aventura, um romance policial, tal, não. Você precisa de atenção, precisa de dedicação, e eu me dediquei muito para ler esse livro. Eu li no começo desse ano, li no começo desse ano, gostei demais e já penso numa releitura em breve. Não tão breve assim, mas é um livro para o qual eu retornarei sem dúvida alguma. É um livro que eu me dediquei bastante a ler. E a última pergunta. Eu convido qualquer um que esteja lendo e que tenha um canal. Os canais que eu acompanho, todos acho que já fizeram essa tag, então se você gostou, achou interessante essa tag, convido você a dar suas respostas e me marcar para eu poder ver o seu vídeo. Então é isso, a tag Poderoso Chefão. Se você gostou, curta. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostou mais ainda, compartilhe o vídeo. E é isso, deixe seu comentário. Um abraço, até o próximo vídeo.